O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhas medo. Sei que procuras Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e, prostrando-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa alma, ela se encontra num momento de muita alegria. É assim que a nossa alma deveria estar, nesta noite de vigília, onde nós fomos ouvindo a narração de toda a nossa salvação. Começando ali com a criação,
Nós temos um Deus que nos cria. Ele nos criou. As criaturas não são deuses, como os povos pagãos. Eles adoravam as criaturas, os elementos da natureza. Eles adoravam o sol, eles adoravam o ar, eles adoravam o fogo, a água, porque eles diziam que uma vez que o ser humano depende do sol, depende da água, depende do ar e depende da terra, então eles diziam que a terra era Deus. Por isso que a gente ouve de vez em quando essas frasezinhas assim, a mãe terra. Não tem nada a ver com mãe terra. A nossa mãe não é a terra. Embora nós dependamos da terra para nos manter, para nós sobrevivermos, mas a terra é criação de Deus, a lua é criação de Deus, o sol é criação de Deus, o ar é criação de Deus. Nós não somos panteístas, aonde o panteísmo vai dizer que tudo é Deus. Não, não é tudo que é Deus. Nós temos um Deus que nos criou. Por isso que a primeira leitura está dizendo: no princípio Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou o sol, e assim por diante. E aqui também vai nos esclarecer uma coisa: nós não nascemos de um Big Bang. Houve uma explosão em um determinado momento da vida, e aí tudo foi criado a partir do Big Bang, para dizer que Deus não existe. Isso nas faculdades, nossa, isso é ensinado, mas não, a primeira leitura está dizendo que nós fomos criados por Deus. Tudo é criação de Deus, até o ser humano. Até quando começam a dizer que o homem, ele é uma evolução do macaco, aí a gente vê lá nos livrinhos aquele macaco que vai ficando em pé, ficando em pé até chegar. E aí diz o que? Que o homem vem da evolução, ele vem do macaco. Não, o homem vem de Deus. Lá no livro do Gênesis fala que do barro Deus criou o homem, e aí ele soprou nele a alma, o espírito, e o homem criou vida. Nós não viemos da evolução do macaco. Então, se nós viemos da evolução do macaco, então por que ainda existem macacos? Não tem cabimento? É para o macaco não existir mais. Cada gorila grandão que tem por aí. Não, nós católicos, nós dizemos, nós viemos de Deus, Deus nos criou. E no decorrer da história da salvação, nós vamos vendo as manifestações dele. Faraó escravizou o povo no Egito. E aí Deus manda Moisés para tirar o povo da escravidão do Faraó. E eles passam pelo Mar Vermelho. Isso aqui tem uma simbologia muito grande para nós. Nós vivíamos escravos do diabo, Faraó. Deus envia, não Moisés, Deus envia Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade vem e nos liberta das garras do Faraó, das garras do diabo. E ele nos dá uma nova vida quando nós passamos pela água, pelo batismo. Nós nascemos de novo e entramos aonde? Na terra prometida. Essa terra prometida que o povo de Israel entrou é uma prefiguração da terra prometida, que é o céu. Então Jesus
na sexta-feira, quando ele morre na cruz, ele derrota o diabo, ele mata a morte e nos dá a ressurreição de presente e destrói totalmente o pecado, para que nós pudéssemos agora entrar na terra prometida. Então, se na primeira leitura Deus cria o homem para este mundo, no Novo Testamento Deus nos cria novamente, há uma nova criação. A nova criação, ela se dá com a morte de Jesus. Jesus nos cria de novo e nos coloca e nos introduz na vida eterna. Se na primeira nós fomos introduzidos no paraíso terrestre, com a morte de Jesus nós entramos no paraíso celeste com a morte dele. E tudo isso se realiza quando essas mulheres, elas vão lá, como está dizendo assim, na primeira leitura, ou primeiro versículo do capítulo 28 de São Mateus. Depois do sábado, então vamos lá, na sexta-feira, Jesus foi morto, reconciliou o homem com Deus novamente. Naquele dia, naquele momento, ele abriu a porta do céu, o diabo foi derrotado, ele morre. As mulheres iam levá-lo para o túmulo, mas tinham que levar antes da primeira estrela aparecer. Então elas vão lá, pedem, junto com José de Arimateia, autorização a Pilatos para poder levar. Pilatos dá a autorização. Eles tiram o corpo, tinham que tirar imediatamente, porque a estrela já estava próxima de aparecer. Porque se a estrela aparecesse, Jesus ia ficar na cruz, para só depois do sábado, no domingo, eles irem tirar Jesus da cruz para colocar no sepulcro. Então eles vão antes da estrela, tiram, levam, não dá tempo para fazer tudo que era preciso fazer, elas voltam e elas naquela ansiedade, vem logo domingo, acaba logo o sábado, porque nós precisamos ir lá para colocar os aromas, tudo aquilo que é preciso fazer para uma pessoa que está falecida, que está morta. De madrugada, elas nem esperaram o dia amanhecer, de madrugada elas vão lá. Quando elas chegam no sepulcro, aqui segundo o Evangelho de São Mateus, aí diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e de repente houve um grande tremor de terra, e o anjo do Senhor, o arauto de Deus, o arauto é aquele que vai à frente para falar que o Senhor está chegando. Por isso que fala arautos do Evangelho, quer dizer isso. O anjo, que é o arauto de Deus, ele aparece vindo do céu. Aqui está dizendo, o anjo desceu, o anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Quem foi lá já teve a oportunidade de ir na Terra Santa, então a gente tem uma capacidade melhor de entender, embora o sepulcro esteja envolvido tipo uma capela, uma igreja, né? Mas eles chegam, eles ficam ali na porta, tiram a pedra, os guardas ficaram com medo do anjo, porque pediram para que os guardas ficassem lá na porta do sepulcro, porque os apóstolos estavam dizendo a conversa, que se dizia que ele iria ressuscitar o terceiro dia, ou melhor, Jesus tinha dito isso. Então, para não ter nada que pudesse dizer que ele teria ressuscitado mesmo, embora eles não acreditassem, os guardas ficaram ali de prontidão. E aí o relâmpago vem, eles caem,
e eles veem aqueles homens com veste branca como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como que mortos. Então o anjo disse às mulheres: não temais. Porque primeiramente você vê um anjo, causa um temor. Não é medo assim, mas é que é algo diferente. Então fica assim, meio assim, né? Mas o que é isso? Não tenhas medo. Eles falaram: ressuscitou como havia dito. Isso aqui é importante o que o anjo está falando, porque eles ainda não entendiam o que era essa questão de ressurreição. Então ele está relembrando: olha, vocês se lembram que por 3 vezes ele falou que o Filho do Homem ia ser entregue na mão dos homens, os homens iriam matá-lo e ao 3º dia iria ressuscitar? Então, olha, não tenhas medo, ele ressuscitou. Aquele que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí eles dizem assim: vinde ver. Vem, entra, dá uma olhada lá, preciso ver se tem alguma coisa lá dentro. Nós, quando vamos na peregrinação, nós somos convidados a entrar lá no sepulcro. Então nós entramos e realmente está lá o sepulcro. A gente entra, aí na igreja ali tem o sepulcro, aí na primeira parte tem um altarzinho, que simboliza o lugar onde o anjo ficou. Aí nós entramos, nós nos abaixamos assim um pouco e entramos, e assim do lado direito tem uma abertura assim, tipo retangular, que é o tamanho de uma pessoa. Nós entramos ali, não tem ninguém. Até a gente fala assim, brincando com os peregrinos: o que é que vocês estão fazendo aí dentro? O que é que vocês querem ver aí dentro? Bem, o que nós queremos ver é que ali não tem nada. É o que nós devemos ver lá. Porque se ali tiver um corpo, já era cristianismo, acabou missa, acabou o catolicismo, acabou essa história de vida eterna, acabou tudo. Então quando o anjo diz: olhem, venham ver, quando elas veem, então elas deveriam relembrar que Jesus disse que ele iria ressuscitar. Então elas não poderiam encontrá-lo, ele lá mesmo, e elas não encontraram. Vocês vão ver que depois, durante essa semana, quando Maria Madalena chega lá, ela fica assim: mas o que aconteceu? Por que não está aí? Roubaram o meu Senhor. Não roubaram. Só que vejam, aqui tem um detalhe: ninguém sabe a hora que Jesus ressuscitou. Sabe-se que foi na madrugada, mas se foi 3 horas da manhã, se foi 4, se foi 2 da manhã, ninguém sabe. E a prova de que ele ressuscitou foi essa: os guardas estavam ali, a pedra que colocava-se no túmulo, depois de ter colocado o corpo, ela estava lá, a pedra estava lá. Maria Madalena viu a pedra rolando. O anjo aparece e diz: vai lá, ele não está aqui. Olhe, veja lá dentro. Ela viu. A prova que não houve suborno. Vocês vão ver durante a semana que esses guardas depois vão lá dizer para Pilatos: olha, a pedra rolou e o que é que nós temos a dizer? Mente, vai, mente. Diz que roubaram, e ali diz que essa mentira ficou e permaneceu até hoje entre os judeus. Mas graças a Deus nós cremos que o sepulcro está vazio, e nós cremos na ressurreição. O Senhor, aquele que mataram, que planejaram matar, que mataram injustamente, como nós vimos ontem na celebração da paixão do Senhor, aquele que mataram, ele
ressuscitou, ele viveu, ele apareceu agora e vai aparecer. E aqui diz, né, que quando elas estavam caminhando, porque os anjos disseram assim: vai lá falar para eles que é para eles irem lá para Galiléia, que eu vou me encontrar com eles lá. Quando as mulheres vão, de repente ele aparece e fala para ela: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante dele, abraçando os pés. Olha, esse abraçar os pés tem um significado. Ninguém abraça fantasma. Fantasma não tem corpo. Então, quando diz que abraçaram, elas abraçaram um ser humano que havia ressuscitado, que elas pensavam que estava morto e agora ele estava ali diante delas. Essa é a verdade que nós católicos iremos levar para o túmulo também no dia que nós morrermos, mas nós agora temos uma certeza que nós não vamos morrer. Nós vamos entrar na eternidade. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim jamais verá a morte. Vocês entendem isso? Mas vocês poderiam estar dizendo assim: mas Padre José Augusto, e a minha avó que já morreu? E meu pai que já morreu? E minha irmã que já morreu? E Jesus está dizendo que aqueles que creem nele jamais verá a morte. Isso, meu pai cria em Jesus, minha irmã cria em Jesus, minha tia também, minha avó, e elas morreram. Eles morreram, meu pai morreu. Só que não é essa morte que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que essa morte, nós todos teremos que passar por ela. É uma passagem para a verdadeira vida, para a vida eterna, para a vida com Ele. Então, quando se passa para ela. Uma vez uns adolescentes perguntaram para mim: mas padre, como é que é esse negócio de passar para a vida eterna? Eu disse para ele: não tem esses filmes que tem um portal, que a pessoa entra por um portal e de repente está em outro lugar? Sim, é assim. Agora entendi. A morte é isso para nós. Jamais verá a morte. Na verdade, quando aquela pessoa lá da sua família, ela está ali agonizando, e de repente ela faz, ela não vê a morte, ela passa para outra vida. Nós é que vemos a morte dela, porque o que é a morte? A morte é a saída da alma. A alma, ela não morre. Então a alma, lembre-se do que eu falei no início da homilia, que Deus criou o homem do barro. Aí vamos imaginar, né? O homem foi criado do barro, aí ele faz aquele bonequinho de barro. Aí o bonequinho de barro está lá assim, ó, é um bonequinho de barro. Aí Deus faz assim, aí o bonequinho de barro cria vida. Então a alma entra e o bonequinho passa a ter vida. O que é a morte? É a saída da alma, porque a alma não morre. A alma sai, o corpo fica paradinho, sem vida, porque a vida saiu. E aí a vida vai diante de Deus, a alma vai para Deus, porque todos esses anos a alma ficou aqui, esperando o momento dela ir ao encontro de Deus, e hoje nós cremos nisso porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não teria como nós agora estarmos dizendo assim:
morreu, foi para a vida eterna. Nós estaríamos dizendo o seguinte: morreu, acabou. É assim que os pagãos falam, os ateus falam, porque eles não acreditam na vida eterna. Por isso que eles dizem: aproveitem essa vida enquanto vocês puderem, porque depois não vai ter mais nada. Aí nós dizemos: seu bobo, seu burro, é depois que vai ter tudo. Agora nós não temos nada, nós teremos tudo depois. E aí nós vamos caprichar numa vida de santidade. Aqui eu estou no Carmelo, as irmãs, não percam tempo aí dentro, irmãs. Como as senhoras falam, a Santa Madre. A Santa Madre, quando elas falarem Santa Madre, elas estão se referindo a Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila não perdeu tempo aí. Porque Santa Teresa d'Ávila sabia que Jesus havia ressuscitado. Então ela levou a vida dela toda fazendo as penitências que eram necessárias, vivendo uma vida de santidade, tomando conta, zelando pelas irmãs, ajudando os pobres que apareciam também, dando os bons conselhos, fundando outras fundações. Para quê? Para que um dia, quando a alma dela saísse, ela fosse ao encontro, como ela foi ao encontro do esposo, do divino esposo. E agora ela está lá. E o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o dia que Deus nos chamar. Só tem medo de ir para o céu quem não acredita na vida eterna, ou o católico que acredita na vida eterna e tem medo de ir para o céu porque está no pecado. Porque a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu é o pecado. Mas Jesus venceu o pecado. Então, se ele venceu o pecado, e no batismo nós sepultamos o pecado, então nós não podemos ter medo. Aí nós temos que viver aquilo que São João fala, que aquele que é de Deus não peca. Esse pecado que ele está falando é o pecado mortal. Então aquele que é de Deus não cai em pecado mortal. Os nossos pecadinhos vai ser esse do dia a dia, não tem jeito não. Os veniais eles vão sempre aparecer, e se for preciso nós vamos pagar um pouquinho lá no purgatório, mas iremos para o céu sim. Mesmo assim nós iremos para o céu, mas vamos caprichar até para vencer os pecados veniais, para ver se a gente morre já vai direto para o céu. Embora Santa Teresa d'Ávila tenha dito que qual é o santo que não pensa no purgatório. As irmãs estão rindo lá. Mas vamos caprichar. Porque um dia, meus irmãos, uma vez que esse sepulcro, ele realmente está vazio, e não é história de carochinha, é uma tremenda de uma verdade, uma vez que esse sepulcro está vazio, e ele ressuscitou, e elas viram, e depois os apóstolos também viram. Então, vamos viver agora com o nosso coração na eternidade, dissipando tudo que está aqui, e vamos esperar o dia que Deus nos chamar. Meu Deus do céu, no dia que Deus me chamar, eu vou morrer de alegria. Eu vou morrer de alegria. Porque lá é muito melhor, e eu creio que lá é melhor, porque se lá não fosse melhor do que aqui, eu estaria dizendo para Jesus: agora não, deixa eu ficar um pouco mais aqui. Mas se lá é melhor, então por que eu vou ficar? Me deixa aqui. Uma vez que ele ressuscitou. E São Paulo vai dizer que uma vez que Jesus ressuscitou, ou melhor, se Jesus não houvesse ressuscitado, São Paulo vai dizer que nós deveríamos ser as pessoas mais tristes desta vida. Porque olha bem, né? Aí dizer que nós seguimos Jesus, mas a gente deixa de fazer muitas coisas. Eu nem falo assim questão só de pecado, né? Mas algumas renúncias, alguma coisa assim, a gente seria a pessoa mais triste, porque a gente deixaria de fazer algumas coisas mesmo para depois, aí depois morre e acabou.
Mas uma vez que existe a eternidade, aonde Deus habita, aonde os anjos estão, a Virgem Maria, São José e os outros santos e os nossos parentes que já estão lá, uma vez que existe, e lá é muito melhor, então vamos lutar. E vamos fazer como aquela irmã, eu já contei muitas vezes, eu vou contar de novo. Uma freira estava de câncer, com o câncer avançado, prestes a morrer. Aí, os médicos conseguiram reverter a situação dela e ela ficou curada do câncer. E ela ficou depressiva por ela ter ficado curada. Ela disse: é assim que você faz comigo, Jesus? Já estava quase na hora de eu te encontrar e o Senhor me fez eu ficar boa de novo. Estão vendo aqueles que creem na vida eterna, como é que eles enxergam as coisas? Há um desprezo para esse mundo. Despreza-se esse mundo para acolher o que é melhor. O céu é melhor. A eternidade é melhor. Os primeiros cristãos, quando eles iam ser mortos, eles se alegravam. Santo Inácio de Antioquia, vindo da Antioquia para Roma para ser morto, ele dizia, porque ia parando nos lugares aí, parava também nos lugares onde tinha as igrejas. Aí eles diziam para o pessoal: me deixem eu ser triturado pelo leão, pelas feras. Está faltando pouco tempo para eu ser triturado pelas feras. Me deixem, não me impeçam. Olha só, porque para eles era assim: eles seriam triturados pelas feras, mas era um fechar de olhos e abrir diante de Deus. Fecha, abre diante de Deus. E vou dizer para vocês, quem vai para lá não quer voltar. Até hoje eu não vi ninguém querendo voltar. Tem os espíritas, ficam dizendo que estão chamando, que vem para cá. Isso são os espíritas. Se eles creem nisso, problema dele. Mas para nós católicos não. Morre-se uma vez só. Quando morre não volta mais. Vai para Deus. E um dia esse corpo que é depositado no cemitério, coemitério, que quer dizer dormitório. O cemitério quer dizer isso. Quando você leva o corpo lá, você deixa lá no cemitério, no dormitório. O corpo está lá dormindo. A alma já foi e está com Deus. Aí na ressurreição da carne, no dia do juízo universal, esse corpo vai ressuscitar glorioso. O corpo, como é o nome do senhor ali? O corpo do seu Sérgio vai ressuscitar não com cadeira de rodas, vai ressuscitar glorioso e vai se unir com a alma para viver agora corpo e alma no céu. Por enquanto é só alma. Quando fala Santa Teresa d'Ávila está no céu, a alma dela está no céu. O corpo dela está lá na Espanha, não sei em que lugar, as irmãs devem saber. Aí no dia da ressurreição da carne, o corpo dela vai se unir. Porque uma vez que o corpo dela está no céu, o corpo dela vai se unir com a alma que já está no céu. E aí corpo e alma. Porque lá no céu, só duas pessoas têm corpo e alma: Jesus
e Nossa Senhora, porque ela ressuscitou em corpo e alma. O Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, e ele não vai ter carne, eles não vão ter carne. Jesus tem, e as almas que estão lá vão se unir. Agora, meus irmãos, eu termino dizendo assim: vamos caprichar para sermos santos, porque poderá ser que a alma ela esteja no inferno e o corpo vai ressuscitar para se unir com a alma que está no inferno. A nossa alma tem que se unir com o corpo. O nosso corpo precisa se unir com a nossa alma que está no céu, não no inferno. Levemos uma vida santa e uma vida de santo. E eu termino a homilia dizendo assim, geralmente quando eu vou em lugares assim pela primeira vez, eu sempre deixo esse recado no final da homilia. Se um dia eu for digno de ir para o céu, porque eu estou lutando para ir, e pode acontecer de eu me perder, viu? Ainda mais que eu descobri que tem padre no inferno, aí piorou a coisa. Então, se um dia eu for digno de ir para o céu, eu quero encontrar todos vocês lá, todos que estão aqui, ó. Quero ver o senhor lá. Cadê a cadeira de roda? Meu filho, acabou. Cadeira de roda acaba. Aqui não tem cadeira de roda, porque no céu não tem cadeira de rodas. Quero encontrar todas essas irmãs que estão aqui. Quero encontrar todas lá, se eu for digno. Agora, meus irmãos, se eu for para o inferno, eu não quero encontrar nenhum de vocês lá. Nenhum de vocês. Porque se eu encontrar, eu vou brigar, porque lá só briga, lá só tem ódio. Eu vou odiar vocês lá para sempre. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: por que vocês estão aqui? Eu não falei para vocês? Por que vocês estão aqui? Aí vocês vão dizer para mim: e por que o Senhor está aqui também? Aí eu vou dizer: porque eu falava e não vivia. Feliz Páscoa para vocês, feliz passagem para o céu, sejamos santos, vamos nadar contra a maré. O mundo está indo para o precipício e nós estamos indo contra. E aí quando nós vamos contra, nós seremos odiados, seremos deixados de lado. E quanto mais você for odiado e for deixado de lado, é porque você está no caminho certo. Você está nadando para o caminho certo, para o lado certo. Então continue nadando para o lado certo, porque nós teremos que passar pela cruz para o terceiro dia ressuscitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe,